Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje para falarmos de psoríase, entenda a doença e como lidar com ela hoje aqui no Entrevistas DPE. Nesse episódio do nosso podcast nós exploramos aí a psoríase, com a dermatologista Sirhami Frashi. Saiba mais sobre as causas, sintomas, tratamentos e como enfrentar o estigma em torno dessa condição autoimune. Uma conversa informativa e essencial para pacientes e familiares, então nos acompanhe. E para falarmos sobre esse assunto, ela que está aqui com a gente e vai dar todos os esclarecimentos aqui no Entrevistas DPE. Seja muito bem-vinda, doutora Sirhami Frashi, que é dermatologista. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Fico honrada pelo convite, espero contribuir bastante aí com conhecimento para todos. Com certeza, o prazer é todo nosso em recebê-la. Para nosso começo de conversa, a psoríase é uma doença contagiosa? Não é uma doença contagiosa. É uma dúvida de bastante gente com relação à doença, mas a psoríase ela é uma doença inflamatória. E aí, como a gente não tem associação com bactéria, nem fungo, nem vírus, ela não é contagiosa. A gente vê aquele negócio tão esquisito, que fica na pessoa, a pele ali escamosa, tem no cabelo, tem na pele, nas partes do corpo. A gente olha e vê logo, nossa, será que pega, A gente tem esse medo, Então não é contagiosa. Não é contagiosa, é uma preocupação realmente de muitas pacientes, justamente por ser uma doença estigmatizante. Então esse aspecto, a impressão que dá é que realmente pode ser contagiosa, mas o fundo dela, a fisiopatologia da psoríase, ela não envolve nenhuma infecção. Ela é realmente um quadro inflamatório e isso vai depender da resposta imunológica de cada paciente. E qual é o tipo de doença que caracteriza a psoríase? O tipo de doença, ou o quadro clínico, assim, as lesões, como são, Exatamente. A grande característica da psoríase é se apresentar com uma coisa que a gente chama de polimorfismo, que são lesões de padrões totalmente diferentes. Então, a gente tem vários quadros que são distintos. O principal quadro da psoríase são placas avermelhadas, descamativas, mas a gente pode ter quadros com placas maiores, placas menores, quadros como se fossem verrugas, outros como se fossem bolhas, e isso por várias áreas do corpo e do couro cabeludo. Então ele se manifesta de várias formas, através de bolhas, aquilo que parece uma escamação, que parece caspa, que a gente conhece como a caspa, fica escamando na pele, dá na pele, dá no cabelo. Doutor, em que partes mais do corpo aquilo aparece? As áreas mais acometidas pela psoríase são cotovelos, joelhos, couro cabeludo e o tronco em si. Então, essas são as principais áreas, mas, claro, a gente pode ter uma psoríase invertida, que aí vai pegar mais essas áreas que são flexoras, axila, abaixo das mamas, mas o mais comum são essas que a gente relatou. E as pessoas que são mais acometidas pela psoríase, é causada do quê? Vem do quê? A causa específica da psoríase, até hoje, a gente não tem essa resposta. Mas o que a gente sabe é que é uma doença crônica, autoimune, com uma resposta inflamatória muito intensa e que em até 30% dos casos pode ter uma origem genética. Então, essa correlação entre o filho ter e o pai ter, a gente só tem realmente 30%. Então, nem isso a gente consegue, bater um martelo de que é uma doença obrigatoriamente genética, Só uma parte deles são acometidos. Tem pessoas que falam, porque eu tô com isso, com a psoríase, começa a aparecer nas pessoas, e muita gente fala que é por conta da ansiedade, de um quadro de nervosismo aí extremo que a pessoa teve aí ao longo da vida, e que adquiriu aquilo ali. Tem gente que relata, aí vamos desmistificar aí, você que entende do assunto, as pessoas falam muito que também é causado pelo sistema nervoso, A pessoa
passou ali por uma pane, por uma crise e ficou daquele jeito. E a pessoa torna a relatar e confirmar, dizer, olha, eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa e apareceu, veio tudo à tona. Tem algo a ver, doutora? Existe uma explicação. O estresse para a gente entra não como um agente causal, mas como um agravante, um desencadeante para um paciente que já tem predisposição a ter essa doença. Isso significa que o estresse não pode causar psoríase em qualquer pessoa, mas somente nas pessoas que são predispostas mesmo a isso. Então, o estresse faz um aumento também das citocinas inflamatórias, que é uma das responsáveis pelas lesões, né, da psoríase, mas quem não tem predisposição vai fazer esse pico de reação inflamatória e não vai produzir essas lesões. Mas quem tem predisposição vai desenvolver a psoríase clássica. Entendi. Então, vai estar no rumo, né? Essas falas aí das pessoas, os ditos populares aí do dia a dia. Sim. Faz sentido, né? Então, e em que data aí é comemorado o Dia Mundial da Psoríase? Tem o dia, porque, as pessoas sempre fazem o dia de alguma coisa para dar ênfase a isso, né? Para estar falando sobre o assunto, para que as pessoas quebrem certos tabus ou até reconheçam o que é a doença. Então, a psoríase, assim, pra gente é a doença dermatológica mais importante, né? Então, a gente realmente lida com isso constantemente. Mas falando, assim, numa data específica, no mês de outubro, a gente celebra o Dia Mundial da Psoríase no dia 29. Então, é mais um momento de conscientização, mas a psoríase é uma doença que está constantemente em consultório. Então, a gente acaba realmente tendo contato com ela todos os meses do ano. Então, principalmente em tempos de bastante ressecamento de pele, esse tempo em que a gente está agora com muito sol, muito ressecamento, é onde a gente tem realmente mais momentos de atividade de doença. Então, é hora realmente de um tratamento maior, mais intensivo. Doutora, qual é a porcentagem aí da população mundial afetada pela psoríase segundo aí a OMS? Hoje, os dados mais recentes são de uma prevalência de 3% de psoríase no mundo inteiro, né? Então, 3% das pessoas vão apresentar esse diagnóstico. Nossa! E quais são aí as comorbidades que estão associadas à psoríase? A grande questão com relação ao diagnóstico da psoríase é que ela não é uma doença limitada à pele, né? Então, se a gente tem uma resposta inflamatória muito grande, isso envolve não só a pele, o couro cabeludo, mas também pode envolver outros órgãos e outras doenças. Então, junto com a psoríase, a gente vai pesquisar algumas artrites específicas, então quadros reumatológicos, dor articular, algumas alterações com relação à placa ungueal, então algumas alterações nas unhas, mas junto com isso também síndromes metabólicas, alterações de colesterol, a gente tem algumas alterações oftalmológicas também, como uveites, então acaba sendo um quadro muito mais amplo do que somente um quadro dermatológico. E você tem recebido muitos pacientes com a psoríase? Sim, a gente tem bastante paciente com psoríase aqui no estado, bastante, mas como a gente falou por aqui, é um diagnóstico que a gente sempre vê em consultório em todos os lugares. Então, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, creio que assim, a doença mais importante dentro de um contexto de um consultório dermatológico, assim, falando em frequência, né? É claro que, enfim, né, existem outras, mas a psoríase é uma das grandes doenças e faz parte para a gente também ensinar o pessoal sobre o que a gente está falando aqui, que não é contagiosa, como tratar, porque ainda gera bastante dúvida. O tratamento também gera bastante dúvida. Essa questão de ter ou não ter cura, é uma doença crônica que não tem cura. A gente vai trabalhar na manutenção dos resultados e do acompanhamento desse paciente para evitar essas crises de piora, para deixar esse paciente o mais estável possível, mas curar completamente, eliminar essa predisposição, a gente ainda não consegue fazer. Ela não tem cura, né? Não tem cura. Ela tem um controle, mais ou menos, né? Um tratamento para a pessoa se manter estável ali. Nossa, não sabia. O tratamento da psoríase, ele é feito à base de quê? Ele é tanto com medicamentos, com cremes, pomadas. Explica pra gente, pro pessoal de casa que tem alguém na família ou a pessoa própria pode ter a psoríase, né?
de que forma ela é tratada? Lógico que tem que passar pelo profissional, né? Sim. Tem que... Com certeza. O tratamento da psoríase, ele é um tratamento muito amplo. O que isso significa? Que a decisão pela maneira de tratar vem com relação ao que o paciente apresenta. Então, a gente tem casos mais leves de psoríase, casos mais avançados, e isso determina como que a gente trata esse paciente. Nos casos mais leves, a gente consegue tratar com medicamentos tópicos, cremes, pomadas, mas nos casos mais avançados, já vem a indicação da fototerapia e das medicações sistêmicas, que podem ser medicamentos orais ou até mesmo injetáveis. Então, assim, o que vai determinar o tratamento de um paciente vai ser a extensão da doença, a quantidade de lesões, a gravidade dessas lesões, e isso vai determinar se eu preciso de um tratamento oral, injetável, sistêmico, ou se eu consigo fazer o tratamento só de maneira tópica. A maneira que a pessoa se alimenta, né? Se está tendo ali sua alimentação saudável, também influencia? É uma questão super debatida. Todo ano, em todos os congressos, esse assunto vem, mas a gente ainda não consegue dar uma certeza absoluta. O que isso significa? Que a gente não tem uma comprovação científica de que uma alimentação anti-inflamatória comprovadamente nos dá um resultado de melhora. Mas é uma indicação que eu costumo dar no consultório, sim. Já que a gente entende que essa é uma doença que faz com que a gente inflame muito, se puder evitar os alimentos que inflamam ainda mais o nosso organismo, assim, eu acho que é um raciocínio que dá pra gente compreender ou imaginar. Mas, assim, publicação comprovando não existe. É uma conduta que a gente chama off-label. Assim, e, na verdade, assim, no dia a dia a gente consegue perceber que existe essa mudança, que alguns alimentos que inflamam podem estar associados a uma piora, e evitá-los faz parte também do tratamento. Certeza. O seguro morreu de velho, né? Então, acho que todo cuidado é válido. A pessoa deve evitar tudo aquilo que é inflamatório, como chama, na linguagem dos nossos antigos, o que é reimoso, né? A mãe da gente, a avó da gente falava assim, não come isso, tá doente da garganta, vai inflamar mais ainda, vai piorar, você não pode comer camarão, você não pode comer carne de porco. Peixe de pele, né? Peixe de pele, tudo isso não podia comer essas coisas, porque se você estivesse ali passando por algum processo inflamatório no corpo, né, ia levar a uma piora considerável. Uhum. Então, como são os nossos antigos experientes, eu costumava não abusar e seguir os conselhos. Qual é a função do sistema imunológico na psoríase? Então, o sistema imunológico, ele é o grande responsável por compreender se o seu organismo ele está num processo, exemplo, de adoecimento ou não. Então, toda vez que a gente se machuca, toda vez que precisa ser liberada uma resposta inflamatória, ele é ativado nesse contexto de conter um processo infeccioso ou bacteriano. Então, a gente tem células que fazem isso. Na psoríase, esse sistema que a gente chama pró-inflamatório, então, de produzir muito essas citocinas, ele está super ativado. Então, assim, só para a gente entender, as citocinas, elas têm papéis específicos no nosso organismo. Então, a gente tem citocinas específicas que vão nos dar, por exemplo, aumento de temperatura, que vão nos fazer ficar vermelho, ou criar essas lesões específicas da psoríase. Então, nesse caso, por que é tão importante a associação da imunologia? Porque a gente percebe que todos os tratamentos que envolvem a redução dessas citocinas de alguma maneira, seja através de cremes ou através de medicações orais ou injetáveis, a gente consegue ter uma resposta de melhora muito grande. Então, é basicamente como se esse paciente inflamasse mais do que ele deveria. E a resposta ao inflamar demais é produzir essas lesões avermelhadas, descamativas, por todo o corpo ou localizadas. Isso vai depender de cada paciente. E em que fase da idade ela costuma mais aparecer? Ou é em toda a idade? Criança, adulto, jovem, idoso? Ou tem uma idade X em que ela aparece mais na pessoa? A gente tem a faixa etária mais acometida, que é mais ou menos entre 20 e 40 anos. Mas a gente pode ter psoríase na infância. Hoje, mais ou menos por volta de 15% dos pacientes vão abrir um quadro ainda na infância.
E não temos nenhuma distinção entre homens e mulheres. Então, a gente tem na mesma proporção psoríase em homem, psoríase em mulheres. Já chegou casos na família, de uma pessoa da família ter, o outro tem, o outro paciente já tem também? Sim, e é por isso que a gente fala que existe um fundo genético em 30% dos pacientes. Não é todo mundo, a gente não pode dar essa certeza, se o pai e a mãe têm, então obrigatoriamente o filho vai ter. Não, mas ele tem 30% de chance de desenvolver, porque esses são os dados que a gente tem até o momento. Interessante. Inclusive, essa doença, ela também se manifesta muito quando a pessoa, ela se agrava mais, né? Quando a pessoa tem ali aquele surto de estresse, mas a gente vê também que outra doença associada à pele, sem ser a psoríase, no caso do vitiligo, né? Eu conheci uma pessoa que tem, aliás, e quando ele teve uma crise nervosa, né, passou por problemas com filhos, nossa, a pessoa vai à loucura, né? Teve problema de saúde com o filho, os nervos ficaram à flor da pele e aumentou consideravelmente as manchas, né? E também conheci pessoas que tinham a psoríase, né? Também tiveram aí um quadro de nervosismo e veio aumentar aquelas inflamações, aquelas escamações na pele. A pessoa tinha muito no rosto, na testa, na região e no cabelo. Ou foi onde apareceu mais. Parecia caspa, escamando, né? Parece bastante mesmo. E a gente fica com medo, porque tudo que tem erupção na pele, a gente fica com medo do contágio, né? Já vem da família daquela doença que é contagiosa, que antigamente a gente chamava de... Me recorda, escabiose, será? Que era a sarna de antigamente, exatamente, né? Também, que era outra que pega, né? Se tocar, tiver contato, ou a pessoa estiver no mesmo ambiente que a outra estava, e aquela pessoa tocou, você também pegava aquilo ali. Sim. E é o medo que dá, né, da gente. E que estigma a gente pode aí desmistificar para a sociedade sobre a psoríase? Eu acho que o principal para a gente, assim, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar mesmo, é essa questão do contágio, esse medo tão grande assim com relação à psoríase. Então, informar mesmo que não é uma doença infecciosa. Essa questão que você falou com relação ao vitiligo, isso existe. Essa semana a gente teve um diagnóstico de um paciente com vitiligo e que relatou exatamente isso, que as pessoas achavam que pegava, que estava usando remédio para fungos e assim, de uma maneira totalmente errônea mesmo. E faz parte, é o nosso papel também falar sobre isso. Eu acho que o principal é dizer que realmente, apesar de não ter cura, tem controle, tem como a gente levar uma vida absolutamente normal tendo psoríase, entendendo o que piora e quais são os fatores de melhora, e principalmente que não existe contágio nenhum, né? Então, por mais que você tenha no couro cabeludo descamações, saiba que existirão momentos de crise. Então, essas crises associadas ao estresse, elas existem realmente, tanto para psoríase quanto para vitiligo. A gente tem uma associação de pele com o sistema nervoso muito grande. Então, são várias as doenças inflamatórias que têm uma piora, um agravamento com os estresses, as alterações. Então, por exemplo, abrir um quadro de psoríase porque perdeu o emprego, porque está se separando. Isso é muito comum, a gente consegue visualizar essa realidade muito fácil dentro do consultório. Mas entender que as crises existem e que existe tratamento para crise e que tem como a gente manter isso sob controle, isso eu acho que é o principal. Eu acho que é uma coisa que a gente realmente precisa falar. Você não vai conviver sempre com essas lesões aparentes. Elas vão recrudescer através do tratamento e existe um tratamento para evitar que elas apareçam. Ainda que a gente saiba que existirão suas crises, mas que elas se tornem cada vez menores. Porque é triste, né, para a pessoa que carrega uma doença de pele dessa, ir nos lugares e ter pessoas olhando diferente, de repente pessoas se afastando ali com preconceito, a pessoa não vai se sentir bem, né? Não vai se sentir confortável. E que tabus a gente pode quebrar aqui agora nessa nossa conversa para quem está nos ouvindo? O que pega e o que não pega? Nós estamos falando especificamente da psoríase, mas já que entramos no assunto que a gente tem que quebrar e desmistificar esse tema aí que as pessoas falam que acha que pega por ser uma
doença ali, visivelmente ali na pele da pessoa, no corpo da pessoa. E tem gente que, não sentei aqui porque fulano sentou e ela estava com a pele assim, assim, assim. E se a pessoa chega a perceber aquele tipo de comportamento, isso é tão desagradável, isso é desconfortável, a pessoa não vai se sentir bem, vai se sentir ali que passou por um preconceito. O que pega, doutor, e o que não pega de doenças de pele? Doenças de pele contagiosas são as doenças associadas a bactérias, fungos ou vírus. As doenças que estão dentro da categoria de doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doenças que têm a ver com o próprio organismo, essas doenças não são transmissíveis. É claro que às vezes é difícil para um paciente identificar se é uma ou se é outra, mas assim, a gente está aqui para isso, né? Exato. O dermatologista vai te explicar tudo direitinho para que você entenda se essa é uma doença que exige essa preocupação ou não. Mas, independente de ser transmissível ou não, eu acho que qualquer alteração na pele, por ser visível, já gera um constrangimento na grande parte dos pacientes. Então, hoje, essa questão do paciente se sentir incomodado, eu tenho diversas pacientes que têm um diagnóstico de acne grave e se sentem incomodadas. A maior parte das pessoas não olham achando que vai pegar a acne, entende que aquilo não pega, mas também se sentem constrangidas, sabe? Com esse diagnóstico, mesmo sabendo que não é transmissível. Então, eu creio que as doenças de pele, elas têm essa capacidade, né? De fazer a gente se sentir constrangido, envergonhado, a autoestima. Por isso que a maior parte dessas doenças vai envolver uma terapêutica associada também ao sistema emocional. Então, é uma coisa que eu gosto de conversar no consultório sobre a indicação de fazer uma terapia ou alguma coisa que você se conecte de uma outra maneira, até você começar a ter uma resposta, melhorar no tratamento, saber lidar com isso de uma maneira melhor. Existem os dois lados, né? A gente precisa educar a população a como lidar com isso, mas a gente também precisa ensinar o paciente que ele tem que ser capaz de enxergar isso de uma outra maneira, né? Que existe tratamento, ele vai fazer o tratamento, mas que a autoestima dele tem que ser preservada acima de tudo. Exatamente, e é uma coisa que mexe muito com a autoestima também. Poxa, é a tua aparência, né? São coisas que tá aparecendo ali na tua pele. Eu tiro por mim, graças a Deus nunca tive nenhuma doença de pele, mas eu tive muita acne dos 14 para os 16, você não via rosto, era só cravo e espinha, e adolescente, né, usava a unha desse tamanho e tacava na cara. Por isso que hoje tenho marcas, sequelas que ficarão aí para a vida toda. E de que forma aí o conhecimento sobre a psoríase ele pode impactar a vida dos pacientes? Os pacientes que já chegaram com você relatando que não estão se sentindo bem com aquilo ali, que estão com vergonha de sair, que de certo modo aquilo ali incomodou de verdade. Dá uns exemplos aí dos quais você já recebeu, lógico, sem citar nomes, mas troca de experiências, né? Porque deve ter alguém que está nos ouvindo, que está passando por isso, ou que conheça alguém que esteja passando por isso. Sim. Psoríase, por exemplo, no couro cabeludo, é muito comum que a paciente não queira sair com o cabelo solto. Então, que fique amarrando, escondendo, colocando algum acessório. E quando a gente até pede para soltar, para examinar, às vezes é complicado. Constrangedor, né? Sim. Então, são coisas que a gente começa a conversar com o paciente para tentar mudar. O tratamento vai fazer com que isso melhore, mas são alterações que a gente percebe que realmente tem um fundo associado à autoestima mesmo. Eu acho que hoje ninguém quer ter alguma coisa em que você possa ser apontado como diferente. O cabelo é um reflexo de higiene. Então, as pessoas muitas vezes olham e acreditam que essa pessoa não toma banho, não tem uma higiene adequada. Exatamente. E muito pelo contrário. Às vezes, inclusive, elas tomam banho em excesso e isso também prejudica. São coisas que a gente precisa trabalhar em consultório, assim, minuciosamente, porque cada detalhe importa.
Para a psoríase, por exemplo, se a gente toma banhos muito longos e quentes, a gente piora muito os quadros. Então, pacientes que tomam muito banho o tempo todo, justamente porque não querem ter essas descamações, essas caspas aparentes, acabam com o tempo fazendo um efeito rebote de piora. Então, fazer com que entendam que não é dessa maneira também é uma das nossas funções dentro do consultório. Nossa, é bem difícil, né? Sim. Inclusive, às vezes a gente como paciente, seja qual for o problema, a gente tem vergonha até do próprio profissional, imagina com esses problemas aparentes aí na pele. É verdade. É bem complicado, né? Tem que fazer aí um trabalho psicológico também, primeiro no paciente, depois tratar. Sim, é importante. Assim, lá no consultório tem uma paciente que eu sempre uso o caso dela como exemplo, né? Que a primeira vez que ela foi, a psoríase dela era muito diferente porque era rosto, né? E é um quadro que a gente vê muito pouco, mas o dela era. E essa paciente, ela chegou pra mim, ela nem me olhava, Nossa. Cabeça baixa Tadinha. E o cabelo em cima do rosto. E aí você vai tratando, vai cuidando e, enfim, ela foi voltando com outros meses. E aí um dia ela chegou com um arquinho assim no cabelo e o rosto todo aparente. E aquilo me chamou muita atenção, porque já tinham sido 4 consultas em momentos diferentes em que você percebia que a autoestima dela praticamente não existia, né? Então, ali a gente vê que existe uma importância muito grande no tratamento para essas doenças, porque ainda que seja uma menina jovem, que está naquela fase de não querer ser diferente, de andar em grupo, merece tratamento, porque vai impactar lá na frente, quando for adulta, se vai ter uma autoestima adequada, se vai acreditar nela e não entender que, assim, como se aquilo fosse algo estranho para ser escondido, né? Assim, a partir do tratamento a gente consegue ter uma vida normal realmente. E pro início, assim, para uma jovem, tá no início ali da vaidade, né? Onde elas mais começam a se arrumar muito, a ficar toda bonitinha, e aí aparecer com um problema de pele desse é bem frustrante mesmo. Sim. Onde hoje a internet cobra demais, né? As meninas se comparam muito, se olham muito na internet, vê aquele nível de perfeição ali, que, gente, isso não é tudo. A gente tem que ver o caráter de cada um. O caráter é o que vale. Mas, enfim, para a nossa juventude de hoje, a aparência conta muito. Então, se a pessoa pega um problema de pele, realmente a autoestima vai lá para baixo. Vai lá para baixo, não quer nem botar a cara no mundo, fica se escondendo. É complicado mesmo, complicado. Tem que tratar. E qual a importância aí de se discutir publicamente sobre as doenças como a psoríase? Eu acredito que seja justamente para desmistificar a doença, né? Então, para que não se tenha preconceito, para que as pessoas ao redor entendam que é uma doença que não é contagiosa, que você não precisa se afastar dessa pessoa, que eu acho que o principal é estar ao lado dessa pessoa para que ela possa procurar o tratamento adequado e, por ela, ficar realmente melhor, né? A psoríase, ela tem outros fatores muito agravantes, que são alterações metabólicas, né? Que são alterações complexas, que podem gerar um problema muito grande lá no futuro. Então, se a gente realmente olhar para isso de uma maneira mais cuidadosa, se preocupar realmente em fazer diagnósticos o quanto antes, para que evite essas complicações. A gente já sabe que a artrite associada à psoríase é uma artrite que geralmente é muito difícil de ser tratada. Sabia. E são geralmente diagnósticos mais arrastados. Gente que demorou muito para fazer o diagnóstico de psoríase, na maior parte das vezes são os pacientes que vão evoluir com uma artrite específica que tem um tratamento muito complexo. Gente, eu não sabia. Mexe com o corpo também, não é só o externo, né? Entra Sim. também. Meu Deus, eu não sabia dessa. Tô sabendo agora. E você que tá ouvindo aí também, viu? Se informando aí cada vez mais, porque a doutora tá tirando aqui todas as dúvidas para você que tem, ou você que conhece alguém que tem psoríase, viu? Buscar logo o tratamento, porque isso evolui. E evolui não é para bom não, viu? Isso aí evolui outras coisas também, outros agravantes aí no seu corpo. E, doutora, fala pra gente quais são os maiores desafios enfrentados aí por essas pessoas que têm a psoríase. Como a gente já conversou, né? A vergonha de aparecer em público,
a autoestima que vai lá embaixo. Algo mais que você já presenciou nesse tempo aí tratando essas pessoas com esse problema? Eu acho que alguns ofícios, alguns trabalhos acabam se tornando mais difíceis. Então, pacientes que têm lesões nas mãos e que trabalham diretamente, por exemplo, com produtos químicos, que precisa lavar, detergente, são ativos que pioram e agravam muito as lesões. Nossa! Então, alguns trabalhos prejudicam muito e fica difícil restabelecer uma rotina para esse paciente dentro dessa profissão. Então, por exemplo, pacientes que lidam muito com produtos químicos, ter assim, o hábito de usar a luva para se proteger, para não ter o contato direto com a pele. E às vezes assim, elas mesmas falam que é difícil, assim, lavar um prato, usar um produto específico. O próprio serviço de casa do dia a dia, né? Exatamente. Você acaba perdendo um pouquinho dessa propriocepção, assim, né? Do toque por conta de luva. E são coisas que atrapalham. Bem preocupante. Sim, assim, tem pacientes que perdem parte das digitais. Então, por exemplo, precisa de biometria em trabalho, é uma preocupação. Existem questões, assim, que são muito, muito pontuais da doença, mas que se a gente for pensar, assim, num contexto maior, imaginando que mais pessoas passam por isso, já que a prevalência da doença não é pequena, são coisas para a gente pensar mesmo, assim, como que a gente vai realocar um profissional que tenha esse diagnóstico, se ele está em contato direto com produto químico, será que existe como remanejar dentro de uma empresa para fazer uma outra função? Então, isso tudo existe. Isso vai de local para local, né? Porque é bem difícil. Às vezes a pessoa trabalha com limpeza e aí ela usa muitos produtos de limpeza e aí ela vai ter contato. Se ela tem esse problema com psoríase, é bem complicado. E até mesmo o nosso próprio dia a dia em casa, né? Lava a louça, mexe com sabão, lava banheiro, lava a louça o dia inteiro e limpa a casa, é a vida da dona de casa. E perfume. Só pode usar perfume é irritativo, né? Creme de pele. A gente evita ao máximo, assim. A gente considera a pele da psoríase uma pele extremamente sensível, né? Sensível e ressecada. Então, tudo que possa sensibilizar, a gente acaba evitando. Então, os hidratantes permitidos são os dermatológicos, sem cheiro, sem parabenos, perfume geralmente sem álcool. E isso dando preferência por perfumar em cima da roupa ao invés da pele. Assim como a gente faz também quando a gente quer passar repelente, né? A gente orienta isso no consultório, tentar não passar diretamente na perna. Se você puder colocar uma calça e o repelente por cima da calça é o ideal. Tem uns que ardem tanto, né? Nossa, eu já cheguei a usar uns, ardia muito a pele. Eu disse, nossa, faz um negócio para passar na pele e arde dessa forma. Ardeu muito aquele spray. Uhum. Olha que informações importantes que a gente, muitas vezes desconhece, né? Como é bom conversar com um profissional. E eu tenho esse prazer, tanto de conversar aqui frente a frente com uma, como de passar para você que está aí nos ouvindo. E, doutora, como é que você vê aí a relação entre psoríase e as outras doenças autoimunes? Existem relações, então quando a gente faz esse diagnóstico a gente pesquisa outras alterações autoimunes, principalmente tireoide, alterações oculares, mas eu acho que assim, a grande questão mesmo da autoimunidade vem com relação a essa resposta inflamatória. Então, hoje, pelo menos no meu dia a dia, eu tenho muito mais associação com outras doenças do que as doenças autoimunes mesmo. Então, síndrome metabólica, alteração de colesterol e triglicerídeo, quase que para todos os pacientes. E quando a gente vai ver na literatura, é uma prevalência muito alta dessas doenças nessa população. E tudo a ver com relação às citocinas pró-inflamatórias, que acabam deixando esse organismo propenso a esses processos de inflamação. E inflamação pode ser no fígado, pode ser no intestino, então vários desses pacientes têm esse intestino mais irritável por conta disso. E a gente vai pesquisando e o que precisar encaminhar para o profissional fazer o acompanhamento adequado, né? Acaba que, para a gente, muitas doenças não são somente da dermatologia, né? A gente
tem essa associação de outras especialidades. E isso é muito interessante, porque muita gente acha que a gente trata só a pele ali restrita, né? Mas muitas doenças não vêm da pele. São doenças que vêm de outros órgãos com manifestações na pele. Então, a gente tem as doenças primárias dermatológicas e a gente tem as secundárias, que são de todas as outras especialidades e que têm as nossas lesões características. Então, a psoríase é uma delas. Tem lesões na pele, mas a gente sabe que existem em outros órgãos também. E se for identificado isso, tem que ser encaminhado para o profissional adequado. Nossa, olha só. E doutora, quando a psoríase ele aparece em alguém, ela vem sutilmente ou ela aparece de uma vez ou depende vai de pessoa para pessoa? Depende muito do sistema imunológico de cada paciente, mas geralmente ela não vem causando muita dúvida, não. Então, são lesões bem específicas de um diagnóstico clínico no consultório dermatológico. Para a gente, assim, é um diagnóstico simples, assim, né? Não exige tanto. Eu não preciso de um exame específico. Tá visivelmente ali, sim, né? Mas, assim, existem casos que são mais desafiadores, mas a minoria dos casos, aí sim, vai precisar fazer uma biópsia ou alguma coisa desse tipo, mas é a minoria. A gente considera a psoríase uma doença de diagnóstico clínico dermatológico mesmo. Então, as lesões vêm características, podem ser lesões localizadas em uma área, em duas, em três, isso vai depender da resposta realmente do indivíduo. De cada corpo, né? E se a pessoa aparecer isso no corpo dela, o que de imediato ela deve fazer? Procurar logo um dermatologista? Com certeza. Então, assim, lesão de pele é para procurar o dermatologista, ainda que não seja psoríase, pode ser alguma outra doença, até uma doença contagiosa, né? Poderia outra coisa ser. Que aparece muito é o câncer de pele, né? Sim. O câncer de pele aparece muito. Prevalência super alta, né? E aqui em Boa Vista também. A gente tem uma prevalência bem grande aqui. Acredito que pela incidência mesmo da radiação solar, a gente tem cânceres de pele em couro cabeludo, braço. Da minha família mesmo, pai e mãe, os dois tiveram câncer de pele. E eu tenho mais um cunhado que já tirou. E eu disse, nossa, essa mancha tá tão esquisita. E eu falava, né, em casa lá com a minha família, nossa, que mancha escurecida é essa? Isso não é um sinal, porque ele já está envelhecendo, né? Você sabe que na pele de quem já está idoso vai aparecendo as manchinhas marrons, né? A pele já vai aparecendo aqueles sinaizinhos de velhice mesmo. Eu disse, isso não é um sinal comum de velhice, o menino vai ver isso, vai numa dermatologista, procura um médico, e quando foram que fizeram a biópsia, né, da manchinha escura, pois deu câncer de pele. Aí tiveram que retirar o pedaço, ampliou, né, a margem. Tirou aqui desse lado do braço e tirou outro aqui, bem grande. E já tá aparecendo outras. Pois é, o câncer de pele, pelo menos o principal, que é o carcinoma, né, o vaso celular, ele é uma lesão que, se a gente conseguir identificar precocemente, é retirar e resolver. Só que esse paciente que fez uma lesão, ele é predisposto a ter mais uma ou outra, só que a princípio é um câncer que não tem uma liberação de metástase, como, por exemplo, o melanoma tem, né? Então, o que a gente orienta aqui, manchinhas, alterações, mesmo que você já tenha um sinal ou uma mancha há bastante tempo, ela mudou de tamanho, ela ficou diferente, apareceu alguma coisa nova, algo que você identificou, cresceu muito. Olha, do mês passado para agora eu percebi um aumento no tamanho, na coloração, ou sangrou. São sinais que a gente pede para o paciente realmente procurar um dermatologista. Esses são os sinais que a gente procura numa mancha, numa lesão de pele, né? Hoje a gente se preocupa muito mais com as alterações que o paciente percebe do que dizer que, sei lá, uma mancha que seja escura é preocupante. Isso é muito, muito amplo. Mas se você tem, por exemplo, tenho pacientes que têm lesões de nascença, né? Então, manchinha de nascença sempre foi desse jeito, mas aí de repente ela mudou. Esse de repente mudou é muito importante para o dermatologista, porque quase sempre esse é o começo de uma lesão cancerígena de pele. Então, para a gente, assim, é mais importante falar sobre mudanças de um padrão de lesão do que, por exemplo, estabelecer que algum tipo é preocupante. Nossa, basicamente isso. Muito bom saber. E, na sua opinião, que estratégias poderiam ser aí implementadas, né, para melhorar a aceitação social de pessoas com psoríase? Eu acho que, de alguma maneira,
orientar, seja através de palestras, campanhas, panfletos, trazer realmente a população para junto desse diagnóstico. Quanto mais a gente educa o povo, é melhor para todo mundo, né? Não só para os pacientes que têm a psoríase, mas eu acredito que qualquer doença em que você possa ter uma orientação, isso acaba engrandecendo de alguma maneira. Então, na minha opinião, o que precisaria mais para a psoríase é realmente campanhas, palestras e o que a gente puder fazer de ações que coloquem esse diagnóstico em pauta. Então, falar sobre isso já é uma abertura de caminho muito grande. Há 15 anos atrás, ninguém tinha abertura nenhuma para falar sobre psoríase. Ainda era uma dúvida muito, muito grande. Você falava em psoríase, ninguém nunca tinha ouvido falar. Hoje, eu acho que isso está sendo cada vez mais falado. Eu acredito que rede social tem ajudado bastante nisso. Essas ferramentas de busca, realmente se preocupar mais com o que é essa doença. Eu acho que, de alguma maneira, isso está vindo de uma forma positiva para todos nós. Eu acho que toda informação é válida, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Se a gente não foi acometido, a gente pode ser acometido por determinado tipo de doença. Então, eu acho que toda informação é válida e é bem-vinda, super bem-vinda. Inclusive, eu nunca tinha ouvido falar de psoríase e até um dia eu assisti um filme há uns anos atrás. Assisti um filme de comédia, onde a pessoa falava que não namorava fulano. Nossa, ele tinha muita psoríase. E aí mostrou, parecia um monte de caspa no cabelo, né? Parecia mesmo com falta de higiene para quem dá no cabelo, né? Sim. E na pele. É uma aparência bem estranha mesmo. E aí a pessoa relatou isso, mas o que é isso? Aí eu fui lá na internet pesquisar o que era psoríase. Aí eu li sobre o assunto e digo, agora eu entendi. Agora eu entendi. Gosto muito de me informar, de saber, de conhecer um pouco sobre as coisas. É muito bom a gente estar informado. Sim. Às vezes não demais. Informação demais também dá uma... Sem desespero, né? Na época da pandemia, eu fui me informar demais, adquiri ansiedade. O problema é que na época da pandemia, assim, nem as informações batiam, né? Ninguém tinha certeza de nada. Então, acho que foi realmente um momento meio difícil para todo mundo. Foi um negócio meio louco. E como é que é o tratamento aí e o acompanhamento, né, de um dermatologista podem melhorar a qualidade de vida de pessoas com psoríase? Eu acredito que o nosso grande papel é evitar as crises frequentes. Então, quanto mais ele estiver fazendo o tratamento dermatológico, indo para as consultas, checando se o medicamento está dentro da melhora esperada, fazendo os exames, porque se estiver dentro das medicações orais ou injetáveis, tem que ficar reavaliando esse paciente, porque, enfim, todas as medicações sistêmicas têm os seus efeitos adversos e a gente tem que estar de olho nisso. Mas quanto mais ele tiver contato com o dermatologista e a manutenção do seu tratamento, menos crises, menos ressecamento, menos irritação de pele. Lembrando que toda vez que a gente tem uma pele sensível, irritada, seca, ela é uma pele predisposta a outras infecções. Então, por exemplo, o paciente de psoríase é um paciente muito mais predisposto a pegar uma infecção por fungo, por exemplo, do que um paciente que tem uma barreira cutânea normal. Então, é como se essa pele do paciente que tem psoríase, ela fosse uma pele que chamasse qualquer infecção para si. Quando a gente começa a tratar, a gente consegue voltar a pele desse paciente para ser uma pele como se não tivesse essa ação inflamatória tão intensa. Então, ele fica menos predisposto a adquirir infecções de pele. Então, acho que isso é a grande questão do tratamento, evitar as recidivas, as pioras, mas garantir também que de alguma maneira ele se previna de infecções possíveis, já que essa pele é uma pele mais comprometida mesmo. Exatamente. Uma dúvida pessoal, doutora, aproveitando a sua pessoa aqui com a gente, eu vejo muito nas peles, inclusive na minha também, manchinhas brancas, pontinhos brancos, né? O pessoal fala, isso é mancha. Eu já fui na dermatologista, ela falou que isso é mancha de quem já pegou muito sol. Isso procede? É verdade essa informação? Isso procede. A gente tem principalmente nas pernas e nos braços, que são as áreas mais comuns,
Mas eu costumo brincar que se a gente encontra as manchinhas amarronzadas em braço ou perna, esse é o sol de hoje em dia. E a branquinha é o sol que você pegou lá atrás. Nossa. Então, né, é como se você tivesse pego tanto sol que, de alguma maneira, você parou de produzir a melanina nesse lugar. Então, realmente vira essa manchinha branca sem melanina nenhuma. Olha só, não sabia dessa. Por isso a importância da gente estar usando o protetor solar, né? Sim. A gente que tem mais idade, tipo eu, antigamente a gente ia para os banhos, ia para a piscina, ia para a praia, essas coisas assim, não tínhamos esse hábito, esse costume de estar usando o protetor solar. Confesso para você que vim usar agora depois de velhinha, não passa um dia sem usar o protetor, mas fiquei com sequelas. O povo diz, por isso que você se queixa tanto de envelhecimento precoce, as rugas vieram mais cedo, né? E manchas na pele, manchas esbranquiçadas, isso aí foi muito sol que você pegou sem proteção. Antigamente, a gente queria ficar com a marquinha do biquíni, usava aquele nossa, parecia coloral, um bronzeador, tacava na pele e saía de lá tinindo de vermelhona, toda bronzeada. E aquilo não ficava bonito na hora ali, a marquinha e tudo mais, mas depois trouxe sequelas, né, pra pele. Envelhecimento precoce e manchas, meu Deus. Isso é verdade. Hoje não, hoje eu já tento não piorar, né? Eu sei que não volta mais atrás, mas enfim, para não ficar pior, a gente criou o hábito aí de estar usando o protetor no corpo, o protetor específico para o rosto, e ainda mais aqui em Roraima, né, que o sol é tão quente. Sim, mas eu costumo dizer para os pacientes para não se culparem, porque a gente não tinha esse conhecimento, né? Então, verdade. Uma coisa que eu converso muito com a minha mãe fala que ia para os banhos e passava Coca-Cola no corpo, exatamente, né? Assim, tinha algumas práticas para poder ficar realmente para pegar aquele bronzeado lindo mesmo, para ficar morena. Mas aí de uns 20 anos para cá a gente teve um desenvolvimento muito maior da dermatologia, dos protetores, das explicações do que acontecia realmente com a pele. Então, esse boom de cuidados dermatológicos também veio por conta disso. Existe um grande estudo dermatológico que envolve duas irmãs gêmeas, uma que teve contato direto com o sol e a outra que se protegeu inteiramente. E o envelhecimento da gêmea que não se cuidou, que não usou o protetor solar, que trabalhava numa fazenda, numa lavoura, em contato direto, é como se ela tivesse assim 20 anos a mais do que a irmã. Exatamente. Então é uma diferença muito grande. Gritante até. O envelhecimento precoce, ele vem numa rapidez. Nossa, eu nessa idade não era para estar com esse tanto de ruga, misericórdia. Eu fico assim... Não. Mas que vale o caráter. Vamos parar de Imagina! Quem vê até pensa. Mas que bom, conversamos sobre a psoríase e muito mais. Para quem ouvir aí essa nossa conversa, vai só se beneficiar com tanta informação riquíssima aqui da doutora Sihami Frache. Nome diferente e bonito. Muito obrigada. Ela que é dermatologista, né? Tirou aqui muitas dúvidas e a gente só tem a ganhar aí com tanta informação. Doutora, muito obrigada. Para finalizarmos, gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo? Com certeza. Uma mensagem, um conselho? Agradeço muito pelo convite e se eu puder deixar uma mensagem que realmente procurem o acompanhamento dermatológico, coloquem a pele assim não vou falar em primeiro lugar, mas eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Claro. Mas eu acho que assim, né, deixar essa noção de que pele, cabelo e unhas são áreas do dermatologista. Então, a gente tá lá apto para fazer os diagnósticos, para dar o melhor tratamento. Na dúvida, marca... siga seus tratamentos adequadamente. Hoje a gente tem uma quantidade de pessoas que se automedicam indiscriminadamente. Então, geralmente o paciente que chega até nós já fez diversos tratamentos por conta própria e às vezes perde-se muito tempo com isso. E o que a gente menos quer é perder tempo numa doença que a gente sabe que tem várias alterações associadas e que faz muita diferença esse tratamento, esse diagnóstico precoce. Então, acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar é que realmente alteração de pele, cabelo e unha, que procure o dermatologista o quanto antes, que a gente está lá apto para fazer esse diagnóstico.
E psoríase não é contagioso. Não é. Tá vendo, gente? Ouvindo aí da profissional. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Por dar todos esses esclarecimentos, tirar aí tantas dúvidas, tanto minha como para quem está ouvindo também. Com certeza tinha essas dúvidas e eu estou aqui representando você. Teve alguma que aí você tinha que eu não tinha, mas assim, eu acho que o máximo aqui de informação a gente passou. Saímos até do contexto. Foi ótimo, Foi muito maravilhoso, doutora. Muito obrigada, tá? Gente, nós conversamos com a doutora Sihame Frache, dermatologista. Nós falamos sobre a psoríase, entenda a doença e como lidar com ela. Tudo isso e muito mais sobre várias coisas, problemas de pele. Nós conversamos aqui no Entrevistas DPE, aqui no nosso podcast. Para acompanhar os nossos conteúdos e você indicar aí a nossa conversa, de repente interessa para alguém, se você não tem, mas conhece alguém que passa por essa situação, indique aí para nos ouvir através da Rádio Defensoria, no Entrevistas DPE. Nossos conteúdos também estão no Deezer, YouTube e Spotify. E eu sou a Adriana Paulino, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Tchau, tchau, até mais.